Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais uma quarta de estudos. Eu, pastor Adriano Meira, convido você a deixar preparadas já as suas escrituras próximo de você. Está ao seu lado aí para consulta, para análise. E nesta noite Deus vai continuar nos ensinando o caráter, os seus atributos e a sua personalidade, seu poder, tudo aquilo que Ele pode, representa, manifestando pelas Escrituras, em tempos, o seu caráter através da sua realização, da sua manifestação. Deus, ao longo do tempo, se manifestou na terra e a cada manifestação, Deus fez questão de representar e mostrar o seu poder, sempre auxiliando, sempre trazendo a ajuda ao seu povo. Então, nesta noite, nesta segunda aula, nós vamos adentrar as Escrituras, aprofundar nela, e eu creio em nome de Jesus que será um tempo muito precioso. Hoje é a segunda aula desse seminário, e na primeira aula nós vimos alguns nomes de Deus e aprendemos com eles, mas antes de nós vermos e aprendermos de outros nomes que a Bíblia nos traz do nosso Deus, eu quero fazer uma pequena recapitulação. Deus se revela a si mesmo ao homem, ao seu povo. Toda vez que Deus se manifesta na terra, Ele se revela Ele mesmo ao homem, como Ele é, o que Ele é capaz. Então, o primeiro nome que nós vimos foi Javé, que no hebraico é Iavé, que significa eu sou aquele que sou. Abrimos as Escrituras em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Você que está acompanhando a primeira aula pela primeira vez, este seminário, você pode anotar e depois meditar. Êxodo 3, 13 e 14 é a primeira manifestação de Deus dizendo quem Ele era. E aí Moisés perguntou, quando ele fosse se apresentar diante do povo de Israel, e o povo iria perguntar para ele como se chamaria, como era o nome deste Deus que estava chamando Moisés e que ia libertar o povo do Egito. Aí Moisés perguntou para Deus e Deus falou: não, eu sou aquele que sou, eu sou o que sou. Então Deus se apresentou como o Iavé. Outro também é Jeová, que quer dizer Senhor, que vem do verbo ser. Deus se apresenta com este nome novamente em Isaías capítulo 43, versículo 11, dizendo assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus sempre se apresentou como Jeová, que significa Senhor, que vem do verbo ser. Então Deus sempre manifestou dizendo que Ele é aquilo que nós precisamos, Ele será aquilo que nós precisamos. Então a palavra Jeová, o Senhor, aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. A origem, como eu disse, do verbo ser vem a palavra Senhor, em 3 tempos: passado, presente e futuro. Então qual é a essência do nome de Deus? Eu me manifestarei, eu me manifesto, e eu me manifestei, eu me manifesto e eu me manifestarei. Então, passado, presente e futuro. Então é um Deus que se manifesta, é um Deus que Ele se apresenta se manifestando no meio do teu povo, para abençoar o teu povo, para ser aquilo que o povo dele necessita ou merece. Temos que entender que Deus dá importância aos seus nomes e faz algumas alertas, como eu disse na primeira aula. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não fale o meu nome em vão, ou seja, Deus traz um alerta para não falar o nome dele em vão. Em Salmo número 20, versículo 1,
o seu nome defende o seu povo. Eu disse também que em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22, por amor ao seu nome, Deus não nos abandonará. Aprendemos na última aula também os nomes Elohim, que quer dizer Deus Criador, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aprendemos Jeová Rafá, que é Deus que nos sara, que está em Êxodo capítulo 15, versículo 26. E aprendemos também o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, que está em Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 15. Dentro desta recapitulação e feita, hoje nós vamos dar continuidade e aprender mais alguns nomes. O primeiro é Jeová Ra, que escreve assim, R-A-A-H. R-A-A-H. Jeová Ra, que significa o Senhor meu pastor. Jeová Ra, o Senhor meu pastor. Ele se manifestou para seus filhos na terra, que se sentem necessidade de ser guiados, alimentados, cuidados, supridos, enquanto estiverem aqui peregrinando nesta terra. Deus se manifesta como Jeová Ra, que é o Senhor, meu pastor, quando há uma necessidade de ser pastoreado, de ser guiado, suprido, dirigido. Isso é interessante quando nós vimos no Salmo 23, versículo 1. Anote aí, Salmo 23, versículo 1, apenas anote. E alguns eu vou pedir para você abrir como de costume. Mas este só toma nota. Salmo 23, 1 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então neste salmo está dizendo que Deus é o Jeová Ra, que é o Senhor, meu pastor. E dizendo que além de ser pastor, que nada lhe faltará. Ou seja, que Deus é o pastor, ele vai suprir aquilo que a ovelha precisa, aquilo que a ovelha necessita. Então, lembrando também que o Filho de Deus, a saber, Cristo, também representa o que o Pai representa. Ou seja, Jesus também é o pastor. João, anote aí João, capítulo 10, versículo 11. Anote e abra sua Bíblia neste texto, por favor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vou repetir. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Da mesma forma, querido, que Deus é pastor, Cristo também é. Ele já deu a vida pelas ovelhas, por mim e por você. Cristo se entregou por amor de nós, cumprindo que Ele é o bom pastor. Ele é um ótimo pastor, melhor dizendo. Não que eu quero trocar a Bíblia, mas eu quero dar ênfase nisso. Ele é bom pastor e um ótimo pastor, porque Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E da mesma forma que Deus, querido, não precisaria de ninguém. Deus não precisa de ninguém e nunca precisou de ninguém para as seguintes situações. Primeira, para realizar milagres e curas. Deus ele é suficiente para realizar milagres e curas. Outra coisa, Deus também não precisaria de ninguém para realizar a sua obra. Deus ele é suficiente para realizar a sua obra. Deus também não precisaria de ninguém para interceder, para orar pelas pessoas. Porque o Espírito Santo
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas mesmo assim, Deus não precisaria, porque tem o Espírito Santo. Deus também, nesta ótica, neste prisma, não precisaria de ninguém para pregar e ensinar, porque o Espírito Santo também nos ensina. Mas mesmo assim, preste muito bem atenção, eu estou dizendo que Deus não precisaria de ninguém para realizar todas essas coisas. Milagres, prodígios, intercessão, a obra, fazer, porque Ele é suficiente. Mas mesmo assim, chamou e instituiu homens e mulheres para fazer isso. Então não é porque Deus é suficiente e Ele realmente, Ele faz todas as coisas, que Ele não chamou as pessoas, homens e mulheres, para fazer. Então Deus chamou homens para interceder, chamou homens para usar e dar dons para realizar milagres, chamou homens para pregar, para ensinar. Então eu estou dizendo, criando um entendimento para você, de que Deus, mesmo sendo pastor, e Cristo também o bom pastor e o ótimo pastor, da mesma forma Ele chamou também pastores. Instituiu homens e mulheres para pastorear as ovelhas que são deles. Se eu fosse você, eu daria um amém aí, digitaria um amém. Para pastorear e para o representar. Quer base bíblica? Anote aí, anote não, abra lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim as Escrituras: Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o aperfeiçoamento das ovelhas, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, veja bem, eu quero quebrar agora pelas Escrituras esse pensamento errôneo de interpretar de que, porque Deus é o nosso pastor e Cristo também é o nosso bom, eu vou acrescentar ainda mais, é o ótimo pastor, de que nós não precisamos de pastores, sendo que a Bíblia nos diz que em Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus instituiu pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas, para fazer, mesmo ele sendo suficiente, ele aprove Deus instituir, delegar, chamar, comissionar pessoas para fazer aquilo que ele é suficientemente poderoso para fazer. Mas aprove Deus chamar. Então ele é o Senhor, o Jeová Ra, o Senhor, o nosso pastor. E eu estou te ensinando que mesmo ele sendo pastor, o Filho sendo o bom pastor e um ótimo pastor, ele chamou pessoas para pastorear as ovelhas dele na terra. Então, qual é a função de um pastor de ovelhas literal? Só para você entender o que é Deus, quem é Deus, se revelando como o Senhor, o nosso pastor. Então, qual é a função de um pastor de ovelhas no pasto? Amém? Pastoreando, com o seu cajado no pasto, pastoreando ovelhas. Literalmente estou dizendo agora, amém? O pastor de ovelhas lá no pasto, lá na fazenda. De dia, ele direciona e guia a pastos para alimentar e aos riachos para hidratar, ou seja, para dar água
comida, ou seja, ele direciona, ele dá direção para o rebanho, para as ovelhas se alimentarem, tá? Para nutrir as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Este cuidado, desta necessidade de alimentação e nutrição. Isso de dia, direciona, guia a suprir as necessidades. Também ainda de dia, um pastor literal numa fazenda, num pasto, corrige as ovelhas, as que estão desgarrando, ou seja, as que estão querendo tomar uma direção própria, uma direção rebelde, uma direção diferente da que o pastor está ordenando. Está dirigindo para o melhor pasto, para o bem daquela ovelha. Literalmente no curral, este pastor de ovelhas. E aí ele corrige com o seu cajado. E o cajado, de um lado, ele corrige, ou seja, corrige mesmo, dando algumas varadas, corrigindo. Do outro lado é uma argola, ou seja, aquelas que começam a ser mais brutas, um pouco mais rebeldes e às vezes até caindo num buraco, ele vai lá e puxa pelo pescoço essa ovelha para ela não morrer. Outra coisa que o pastor faz num pasto literal para as suas ovelhas, um pastor de ovelhas numa fazenda, incentiva as ovelhas a gerar mais ovelhas. Então ele tosqueneia, ele prepara para as ovelhas procriarem, gerarem, para aumentar o rebanho. Isso eu estou dizendo num pastoreado, num pastoreio, num pasto, num curral. À noite, este mesmo pastor protege as ovelhas e as coloca num lugar seguro. Contra animais, contra lobos. Então ele dirige e coloca elas num lugar seguro para descanso, para proteger a noite das feras. Isso que um pastor literal faz num curral, num pasto. O que ele faz? À noite, zela pela segurança das ovelhas. Assim também é o Jeová Ra, o Senhor nosso pastor. Da mesma forma, porque Deus colocou esta palavra para nos mostrar, para nos prefigurar, para nos orientar, semelhantemente como um pastor faz com as ovelhas no pasto, literalmente, ele também, como pastor, faz conosco. De dia, direciona, guia, nos alimenta, nos nutre, nos corrige quando nós nos desgarramos, e incentiva eu e você a gerar mais ovelhas, incentiva a evangelizar, incentiva a pregar, incentiva a falar da palavra e trazer, gerar mais ovelhas. Isso eu estou falando tudo espiritualmente, conjecturando. Então veja bem, à noite, o que o nosso pastor faz? Protege, nos coloca num lugar seguro, o nosso pastor, o nosso Deus e o nosso bom pastor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que à noite a gente dorme, mas Deus não dorme, Ele trabalha e dá àqueles que amam a Ele durante a noite. Deus também zela pela nossa segurança. Deus, o nosso pastor, o bom pastor Cristo, a Trindade, o Espírito Santo zela pela segurança das ovelhas. Assim também é o nosso Deus. Assim também é um pastor chamado por Deus, vocacionado por Deus e instituído por Deus a pastorear o rebanho que é dele. Então, quebre este sofisma de que eu preciso só de Deus porque Ele é meu pastor e não preciso ser guiado. Deus instituiu homens sobre ovelhas.
Eu mesmo sendo pastor, estou debaixo de um pastoreio. Deus instituiu o meu pastor para me pastorear e pastorear a minha família. E eu, como pastor, cuido da minha família. E eu chamado e vocacionado para pastorear aqueles que querem, é claro, estar debaixo desse pastoreio. Ninguém é obrigado. Mas se você está, permita ser pastoreado. Permita ouvir a voz do seu pastor, que foi chamado pelo Jeová Ra, o Senhor, o nosso pastor. Ele instituiu, ele não obrigou ninguém, ele instituiu. E a ovelha conhece a voz do seu pastor, porque a voz do pastor, se é a mesma voz do nosso pastor, através da palavra, vai conhecer, vai ouvir e vai ser edificado, abençoado, nutrido pelo alimento que é dado pelo nosso Senhor, o nosso pastor, o bom pastor que é Cristo, e este que vos fala, o seu pastor. Você pode dizer um amém? Escrever, na verdade, um amém? Então esta é a vocação. Amém? Terminando aqui o que significa este nome, Jeová Ra, que é o Senhor nosso pastor, vamos para um outro nome. Anote aí. Esse vai dar pano na manga, hein? Amém? Este vai dar Jeová Tissidíquino. Tissidíquino. Vou ter que soletrar, né? Vamos lá. T-S-I-D-K-E-N-U. Tissidíquino. T-S-I-D-K-E-N-U. Tissidíquino. Tá? Esse é em português. Tissidíquino. Nossa. Tissidíquino. Não tem ti. É si. Si. Sídíquino. A Bela está me atrapalhando aqui, ô Bela. Por favor, né? Mas é assim. Tissidíquino, amém, em português. Glória a Deus. Então, o que significa essa palavra? Vou traduzir para você. O Senhor, nossa justiça. Deus se revela aos seus filhos na terra que precisam ser justificados. Então a manifestação de Deus por este nome, Senhor, justiça nossa, ou nossa justiça, a primeira vez que nós vamos ver na Bíblia Sagrada, ele se revela para as pessoas, os seus filhos, serem justificados, que aqueles que se sentem condenados ou que se sentem prejudicados. Então Deus se revela aos seus filhos dessa maneira. Então abra sua Bíblia em Jeremias 23, versículo 6. Mais um nome, Jeová Tissidíquino, o Senhor, nossa justiça. Jeremias 23, 6. Acredito que você já tenha aberto. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este é o nome de que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Aleluia. Jeremias 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Lembrando também que Deus está se manifestando ao povo de Israel neste tempo, usando o profeta Jeremias, dizendo: olha, eu sou a sua justiça. E lembrando também que pelo seu Filho Jesus, quando nós falamos de justiça, falamos de justificação. Amém? Justiça, justificação. E geralmente nós necessitamos ser justificados
quando estamos passando por alguma injustiça. Temos que saber que, além de Deus, Jesus também, seu Filho, nós somos justificados. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então Deus é a justiça nossa. E o envio de Cristo veio para uma justificação. Praticar a justiça, o ato de justiça. Como eu ministrei domingo passado, em Romanos também, onde fala do ato de justiça de Cristo, que pelo pecado de Adão muitos foram condenados. Mas o envio de Jesus Cristo, por um ato só de justiça, pela obediência, pela obediência dele de não ter pecado, muitos que foram condenados pelo um ato de desobediência, agora pelo um ato de obediência de Cristo, o ato de justiça, muitos são salvos, muitos são justificados e não serão condenados. São absolvidos. Então, é isso que Romanos 5,9 está nos dizendo. Justificados pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz. Então a justiça vem também na nossa salvação. Houve justiça de Deus para a nossa salvação. E quando nós falamos de justiça, falamos daqueles que estão aflitos. Deus sempre traz justiça para algum tipo de pessoa em especial. Deus sempre se manifesta, e neste tipo de pessoa chamada os aflitos. Pessoas aflitas. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 36, versículo 6, por gentileza. Ele não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Ele não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Jó 36, 6. Todo momento de aflição clama a Deus por justiça. Porque Ele é a nossa justiça. É Ele quem nos justifica. É Ele quem faz com que eu e você seja justificado. Eu não preciso me justificar. Cristo me justifica. Se eu estou na verdade, há justificação. Se eu estou na mentira, se prepara a condenação. Então, estou falando de verdade, estou falando de atos de justiça, justo. Então, entenda que quando eu sou injustiçado, eu estou na verdade, Deus, Ele é o meu Jeová Tissidikno, Senhor, nossa justiça. Ele me justifica. Ele me justifica. Essa é a importância de entender que Deus é quem nos justifica. Quem é aquele que se levanta para dar vitória, justificação para o povo dele. E se você está se sentindo injustiçado, se sentindo aflito, Deus é a sua justiça. Jeová Tissidikno vai visitar você. Amém? Então, visto este nome, vamos para outro nome. Jeová Jiré. Jeová, esse é mais conhecido. Jiré. J-I-R-E-H. Jeová Jiré. J-I-R-E-H. J-I-R-E-H. Jeová Jiré significa o Senhor que provê, ou Senhor meu provedor. O Senhor que provê, ou o Senhor meu provedor, ou o Senhor proverá. Isso provê, proveu, proverá. Ele é antes, passado, presente, futuro. Amém? O que você aí conjugar no verbo, tanto no passado, presente e futuro, proveu, provê, provedor e proverá. Amém?
ele é. Deus se revela aos filhos de Israel, aos seus filhos, na verdade, não só de Israel, que se encontram desamparados e necessitam de uma provisão. Então toda vez que eu necessito de uma provisão e que Deus manifesta esta provisão a mim, eu recebi Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que proverá, o Deus que proveu em 3 tempos, passado, presente e futuro. Ele é o verbo ser, Senhor, Jeová, Senhor que provê. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Aqui eles deram o nome deste monte, por quê? Porque Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, o seu próprio filho. Deus pediu para ele subir no monte Moriá, e ele pegou os gravetos, pegou o seu filho e começou a subir. Mas Abraão era um homem de fé e ele já sabia que Deus ia prover. Ele foi obediente, mas ele conhecia o caráter de Deus. Deus falou que através das entranhas dele ia multiplicar a sua descendência. Ele era o filho da promessa. E agora você acha que Deus ia permitir que ele mesmo matasse ou sacrificasse o próprio filho, o menino? Não. Tanto é que se você pegar os versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que ele disse aos moços: olha, espera aqui com os cavalos, que eu subirei com o menino e após ter sacrificado, desceremos. Ou seja, ele já tinha falado: olha, eu vou subir com o menino e vou descer com o menino. E quando subiu, na hora que ele levantou a faca, o punhal, e que ia sacrificar, a Bíblia diz que Deus falou: não faça isso, Abraão. Eu já provei o cordeiro. Eu entrei com providência e entrego para você o cordeiro. Eu providenciei o cordeiro para o sacrifício. E aí ele tirou o menino, sacrificou e disse, naquele dia, o monte, o Jeová Jiré, o monte do Senhor que proveu ou que proverá. O Senhor é o meu provedor. Interessante que a palavra prover, no dicionário, anote aí, a palavra prover significa abastecer do que foi necessário, ou do que for necessário. Entenda uma coisa, tem gente que confunde o nome do nosso Deus, o Senhor, Jeová Jiré, para prover coisas que não há necessidade. Entenda uma coisa, a palavra prover significa abastecer, suprir do que for necessário. Entenda uma coisa, se você começar a pedir muitas coisas que são desnecessárias, e às vezes você pode não receber. E aí você fica lá: Senhor, o Senhor não me provê, não é meu provedor. Uau! Ele vai prover, ele é provedor, ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor, para prover o que for necessário. E nem sempre eu e você ora para aquilo que realmente é necessário. Então, no Salmo 23, não precisa abrir, no Salmo 23, versículo 1, na parte B, vou ler o versículo 1. O Senhor é meu pastor, e a parte B agora. E nada me faltará. Quando você vê no escrito hebraico, nada me faltará, o salmista dizendo, o próprio Davi, ele não faz menção do que não vai me faltar uma geladeira, não vai me faltar as glórias, não vai me faltar outra coisa, enfim, não. Quando traz na revelação bíblica, no conteúdo bíblico da escrita, ele está falando do que é necessário. Nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o Jeová Ra, que é o pastor. Aqui ele mencionou 2 nomes de Deus. E
nada me faltará. Ou seja, ele é o Jeová Jiré. Ele é o meu pastor e é o Jeová Jiré. Nada me faltará. Ele suprirá as minhas necessidades. Ele me abastecerá daquilo que eu preciso. Tá? Então, não é tudo que necessitamos. Deus não dará, ou melhor dizendo, anote aí esta frase. Deus não dará o que nós queremos. Deus não dará o que nós queremos. Anote aí. Deus não dará o que nós queremos. E sim, tudo que necessitamos. Deus não dará o que nós queremos, mas tudo o que necessitamos. Tá? Então, Ele providenciará o necessário. Ele suprirá o necessário. Aquilo que eu realmente necessito. Suprirá as nossas necessidades. Aquilo que você necessita, Ele vai suprir. É o Jeová Jiré. Vai te suprir. Lembrando que Jesus também, o Filho de Deus, hoje é nosso provedor, através do nosso Pai. Entenda uma coisa, Jesus, o Filho de Deus, hoje é nosso provedor, através do Pai. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Suprirá as nossas necessidades. Olha o que diz lá. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Paulo escreveu aos Filipenses. Segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Então o Senhor é o nosso Jeová Jiré, e em Jesus, agora no nosso tempo, Ele suprirá a minha, a tua, a nossa necessidade, segundo as tuas riquezas, na glória de Jesus Cristo. E suprirá todas as nossas necessidades. Todas é todas. Então, tem pessoas que às vezes ficam frustradas, pedindo para Deus, e não recebe e fala, não, como que Ele é o Deus supridor, o Deus provedor, se não, isso não vem para a minha vida? Mas você abre a sua geladeira, você vê comida. E se não vê, ore, porque Deus manda. Já tive muitas experiências na obra missionária assim, de dobrar o joelho, estender a mão, e ter um pouquinho de café, e um pouquinho só de pão, e falar, Senhor, é isso que nós temos para hoje. Eu e o pastor Denilson Fonseca, lá no Paraná, e oramos, quando foi à tarde, tocou no portão, um irmão que tinha acabado de chegar, de nos conhecer, e disse, olha, Deus mandou eu aqui, e descarrega tudo na casa deles. E veio aquela compra, suprindo, Jeová Jiré, as nossas necessidades. Amém? Então, é Jesus Cristo, através dele, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mais um nome, anote aí, Jeová Shalom. Jeová Shalom. S-H-A-L-O-N. Shalom. S-H-A-L-O-N. Jeová Shalom. Jeová Shalom significa o Senhor, nossa paz. Deus se manifestou na terra com este nome, revelando seu caráter a seus filhos, que estão sobrecarregados, anote aí, sobrecarregados de. Deus se manifestou na terra com este nome, Jeová Shalom, que significa o Senhor, nossa paz, revelando o seu caráter a seus filhos e poder, que estão sobrecarregados de cuidados terrenos, problemas, tribulações,
Amém? Cuidados terrenos, problemas, tribulações, tudo isso sobrecarregando jugo, peso sobre esta pessoa. Cargas, opressões. E a pessoa às vezes tá tudo certo na sua casa, está tudo bem, mas ela não está em paz. Ela está em guerra. Está cansada. Ela não tem paz. Não encontrou este lugar em Deus. Abra sua Bíblia. No livro de Juízes. Abra lá que nós vamos ler 20 versículos. Quem gosta de Bíblia aí, escreve um amém aí. Vai acompanhando a sua Bíblia, tá? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos, ou dos midianitas. 2. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os medianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra Israel, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. 5. Porque subiam os seus rebanhos e tendas, com os seus rebanhos e tendas, e vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vós vos dei a sua terra. 10. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temei aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, ao Abzerrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos medianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. 13. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E de onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai na tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-se o Senhor, pois: eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dê-me um sinal que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo do meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei que voltes. 19. Então pôs Gideão, preparou um cabrito e fez, com uma efa de farinha e bolos ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho, lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos,
e põe-nos sobre esta rocha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. 23 e penúltimo. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temais, não morrerás. 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abizerritas. Amém? Nesse versículo 24, Gideão edifica um altar e lhe chamou Jeová Shalom. Deus é a nossa paz, o Senhor nossa paz. E ainda até o dia de hoje, ainda este altar está em Ofra dos Abizerritas. Queridos, o momento em que Gideão estava passando era um momento de opressão. Um momento de opressão do inimigo, os medianitas, que vinham e roubavam toda a comida, rebanhos, gado, tacavam fogo nas casas, oprimiam muito os filhos de Israel. Por isso que Gideão estava malhando trigo na onde espremia uvas para vinho, no lagar, escondido. Ele estava se sentindo oprimido, com medo. Mais do que isso, a opressão do inimigo nos traz falta de paz, medo, pânico. Ele estava inferiorizado, porque ele não acreditava na chamada. Deus chamando para ele que ia dar vitória para ele, não acreditava mais. Pessoas sem paz, oprimidas, não acreditam. Deus pode falar com ela que ela não acredita. Deus fala na palavra, ela não acredita. Deus promete, ela não acredita. Mas será que é eu mesmo? Eu sou o menor, minha família é o menor, e meu bairro é o menor, minha cidade é o menor, minha tribo é a menor. A pessoa se coloca num lugar, querido, de passividade e inferioridade. Quando não tem paz, quando é oprimido pelo inimigo. E quando Deus encorajou ele, falou: não, você vai ferir todos esses medianitas como se fosse um só homem. Deus com 300 valentes lá, com Gideão, 300 venceu todos os medianitas, pelo poder de Deus. E ele, Gideão, se tornou juiz em Israel. Mas no começo ele estava oprimido, mas recebeu a presença do Jeová Shalom, o Deus da paz. E ali colocou um altar e colocou este nome, Jeová Shalom, que é o Deus da paz. Esta paz vem, querido, de Deus para quem está oprimido. Deus se revela como Jeová Shalom, trazendo a paz para o coração, o lugar de paz para descanso desta pessoa que está oprimida, sendo oprimida pelo inimigo, sendo oprimida por alguma situação, e ela não encontra paz, ela não encontra este descanso, este peso não sai dela, este jugo não sai dela. E a paz que vem de Deus, esta paz que eu estou dizendo, ele é muito diferente. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que vem de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente, os nossos pensamentos. Essa paz, ela excede o entendimento, porque você está, quer um exemplo? Você está vivendo um tempo difícil, muito difícil,
que as pessoas olham para você e dizem, olha, agora ele não vai aguentar. Agora esta casa é derrubada. Agora não tem como. Não sei como esta pessoa está aguentando isso. E esta pessoa que recebe o Jeová Shalom, que encontra este lugar de paz, ela guarda o pensamento e o coração. E aí a situação externa na vida dela está uma guerra, desabando, percas, situações dificílimas. Em meio à guerra, ela tem guardado o coração e os pensamentos. Está caindo o mundo ao lado dela. E ela está, não, o Senhor é a minha paz. O Senhor é o Jeová Shalom. Ele vai vir, ele vai. Nele eu encontro paz. Está caindo tudo ao meu redor, mas nele eu estou seguro. Nele eu tenho vencido as guerras. Nele ele vai me fortalecer. Alabastukinai. E as pessoas não entendem porque excede o entendimento humano. A paz que vem de Deus, o Jeová Shalom, excede o entendimento humano. As pessoas não acreditam que você está em paz no momento em que você tinha que estar irado, tinha que estar revoltado, tinha que estar triste. Você está alegre e está em paz, porque o Jeová Shalom alcançou você. E a paz que excede todo entendimento, a paz que vem dele, guarda os nossos pensamentos e o nosso coração. Em tempos difíceis, como eu disse, pessoas olham para nós e não acreditam. Muitas vezes na minha vida, momentos difíceis, as pessoas olharam e falam, não, esse é o final, acabou o ministério, acabou tudo. E o Jeová Shalom vem e nos traz a paz. Quem lê o livro Transportados, lá eu falo do reino da paz. E conto uma experiência de vida, que veio a paz. E se você ainda não adquiriu este livro, eu convido você a adquirir. Amém? Se você não tem dinheiro e é filho aliançado, peça para o seu pastor, eu te dou. Se você realmente não tem, eu te dou. Mas você não pode ficar sem ler este livro. O livro do seu pastor. Ali está o ensino da palavra, da visão do seu pastor. É impossível você estar numa igreja, o seu pastor tem um livro, e você não conhecer do livro do pastor que você está sendo pastoreado. Primeiro, é um privilégio para você ser pastoreado por um pastor que é também escritor, para a glória de Deus. Segundo, que você vai conhecer mais sobre ele, sobre o que ele prega através do livro, e conhecer melhor ainda a mais sobre Deus, a quem ele serve. Então, a paz em meio à guerra revela o Jeová Shalom. Está em guerra, mas a pessoa está em paz. Está tudo pegando fogo, mas a pessoa está lá, serena, em paz. Lembrando que todos esses atributos que encontramos em Deus, também encontramos em quem? No teu Filho, Jesus Cristo. O profeta Isaías anunciou o Filho e também deu um nome para ele, que ele representaria Jeová Shalom, a paz. Abra sua Bíblia, me perdoa, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías estava profetizando acerca da vinda de Cristo 800 anos aproximadamente antes de Jesus nascer na manjedoura. E diz assim, ele profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se eu e você serve o Jeová Shalom, que é o nosso Rei da Paz, o rei, o filho dele é príncipe. E Isaías estava dizendo, olha, quem vai vir aí trará paz. Ele é o príncipe da paz. Ele será enviado para trazer paz. E ele veio para trazer paz para mim e para você.
a paz que excede todo entendimento humano, que guarda os nossos pensamentos e o nosso coração em Cristo Jesus. Ele veio e declarou através dele que teríamos paz. Jesus falou: vocês terão paz. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 27. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus dizendo, se eu fosse você eu começava a receber aí. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Estou sentindo a presença do Jeová Shalom e do príncipe da paz aqui. Entenda uma coisa: Deus não te dá a paz que o mundo dá. Você que está me ouvindo, que está procurando paz na bebida, você que está procurando um escape de paz no pecado, você que está procurando um escape de paz nos vícios, você que está procurando um escape de paz falando mal dos outros para se sentir melhor, você que está procurando a paz em outras coisas, ei, você que está procurando a paz que o mundo dá, você comprar algo vai trazer alegria, mas não vai trazer paz para você. Você falando dos outros vai trazer um alívio para você, porque você não gosta da pessoa, está amargurada, mas não vai trazer paz para você. Pelo contrário, vai trazer maldição e vai trazer demônios. Ei, o mundo não traz paz, o mundo traz muitas coisas para nós que parece que é paz momentânea, é paliativo. A bebida, a droga não te traz paz. O que traz paz é a paz de Jesus Cristo de Nazaré, que disse: dou a você a paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Ou seja, a paz que o mundo te dá, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o Jeová Shalom, eu te dou a paz, o descanso em meio à guerra, o descanso mesmo estando no leito de morte, o descanso mesmo estando aborrecido, o descanso mesmo na separação, perdeu tudo, mas recebe o descanso da paz que Jesus Cristo te dá, a paz que o mundo não dá. Shalom! O maior sinal que você tem Deus com você é a paz em meio a momentos que você naturalmente não teria paz. Você pode dizer um amém aí, escrever. Precisamos do Deus da paz. Estou terminando a mensagem, o estudo. Precisamos do Deus da paz, mas também não só receber a paz que Ele nos dá. Entenda uma coisa: eu preguei, eu ministrei, eu ensinei você até agora a receber esta paz que o mundo não dá. Porém, não é incumbência minha só receber esta paz. A Bíblia vai dizer que eu tenho que promover a paz. Xarabatakala. Eu recebo esta paz e promovo a paz. Ou quer dizer, eu recebo a paz e promovo a confusão? Eu recebo a paz e promovo o ódio? Eu recebo a paz e promovo a guerra? Porque aquilo que não edifica, que você está promovendo, não vem de Deus. Para que você vai promover algo que não edifica? Que não traz paz para as pessoas? Que traz ira para as pessoas? O pecado de outra pessoa, o erro de outra pessoa, uma catástrofe que venha promover, trazer dúvidas acerca desta pessoa, ou de líderes, ou não sei do que. Eu tenho que promover a paz, não a confusão. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurado significa feliz é aquele, feliz são os pacificadores.
porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem pacifica, traz a paz, promove a paz, pacificadores. E isso traz algo profundo para mim e para você. Se eu tivesse ao vivo aqui, eu ia falar, pergunte o quê? Só serei filho de Deus se eu promover a paz. Feliz são os pacificadores. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem não pacifica não será chamado de filho de Deus. É o que está escrito aqui. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado aqueles que pacificam, que promovem a paz, que trazem a paz. Uma palavra pode trazer paz. Um ato pode trazer paz. Um abraço pode trazer paz. Convido você a exercer a paz. E este foi o último nome desta noite. Eu quero orar por você em nome de Jesus. E semana que vem eu termino esse seminário, os nomes de Deus. Mas antes eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te exalto pelos nomes que nós aprendemos aqui nesta noite. Pai, o Senhor é o Jeová Ra, nosso pastor. O Senhor é o Jeová Tissidíquino, nossa justiça. O Senhor também é o Jeová Jiré, o nosso provedor. Mas também é o Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Senhor, que nós possamos entender através deste ensino aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor promove e aquilo que eu e este povo, seus filhos, são chamados de filhos, aqueles que são pacificadores. Que possamos, Pai, ser imagem e semelhança. E que entendemos que o Senhor provê na nossa vida aquilo que nós necessitamos. Apenas o que nós necessitamos. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe profundamente todos que acompanharam esse seminário. E no nome de Jesus, que eles possam entender mais de Ti, o que o Senhor representa. O Senhor não é apenas uma força, o Senhor não é apenas poderoso, o Senhor não é apenas um Deus, o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é o nosso Pai e o Senhor é provedor, o Senhor é a paz, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é tudo aquilo que eu preciso e que eu necessito. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso e que o Senhor seja Senhor na vida de todos esses que acompanharam. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, filhos. Amar vocês faz bem para minha alma.